semissólidas, ou plásticas, como são conhecidas. Aí, começou? Vamos lá agora, então. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Bom dia, sim, professor. Bom dia. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar de formas farmacêuticas que são chamadas de semissólidas ou plásticas. Elas têm uma característica de não serem nem líquidas, nem sólidas. Então, elas ficam no meio termo. Então, elas têm uma característica sólida, né? Aparentemente, ela tem um aspecto sólido, porém, ela tem uma característica de se moldar. Então, é isso que faz com que a gente classifique elas como semissólidas. Então, por exemplo, se você pega um creme, ele está lá dentro do pote, né? Se você pressiona o dedo em cima desse creme, ele vai se moldar ao teu dedo, né? Então, você vai pressionar, ele vai fazer um buraco, vai ficar o formato do teu dedo. Isso, então, faz com que a gente caracterize como uma forma semissólida, beleza? Elas são geralmente utilizadas para via tópica, com algumas exceções, mas de uma forma geral elas são utilizadas como tópica, e geralmente estão associadas à aplicação de produtos dermatológicos, e então, como elas são tópicas, o efeito é local, né? Então, elas têm a característica geralmente, claro que não sempre, mas geralmente associadas às propriedades da pele. Então, pele e mucosa, claro. Então, de uma forma geral, elas vão ter um efeito tópico. Existem alguns casos que existe uma certa penetração na pele, mas quando tem essa penetração pequena na pele, a gente considera como ação tópica também. E tem aqueles casos mais específicos que ultrapassa a pele e cai na circulação, indo, então, sendo distribuída para todo o organismo. Daí a gente considera como uma ação sistêmica. Um exemplo disso, desculpe, um exemplo disso são aqueles adesivos transdérmicos que são utilizados para parar de fumar, tipo Nicotin. Então, Nicotin é um patch, né, um adesivo, que tem um tipo de gel revestido, esse patch, onde fica em contato com a pele. Então, ali dentro tem a nicotina, e a forma como esse gel é feito faz com que ele tenha essa capacidade de penetração. Então, ele passa por todas as camadas da pele e acaba chegando na circulação, entrando na circulação e fazendo efeito sistêmico. Mas esse é uma exceção. O gel transdérmico é uma exceção dentro das formas farmacêuticas semissólidas. Então, dentro dessas formas semissólidas, a gente tem aquelas mais conhecidas, né? Creme, pomada, gel, tal. Mas a gente tem algumas outras que antigamente eram utilizadas e não são mais. A gente vai ver rapidamente algumas que deixaram de ser utilizadas, às vezes por causa de matéria-prima, às vezes por causa da própria forma como elas são preparadas, então elas acabaram meio que em desuso. A propriedade comum de todas essas formas farmacêuticas é que elas vão se aderir à superfície onde elas foram aplicadas, né? Então, você passa lá na superfície da pele, ela fica aderida ali. Por mais que você passe um creme, por exemplo, e esfregue na superfície da pele, aparentemente, alguns cremes têm a capacidade de desaparecer completamente. Mas eles sempre acabam formando uma película ali na superfície, uma película, às vezes, muito fininha, que você nem percebe, mas acaba fazendo essa película. E todos, então, têm essa característica de ficar em contato permanente não, em contato por um bom tempo com a superfície onde ela foi aplicada.
Isso é bastante importante, porque às vezes a gente precisa dessa permanência na superfície da onde a gente aplicou, né, por um tempo razoavelmente grande. Às vezes você, dependendo da forma que você vai utilizar, às vezes você precisa fazer a retirada, às vezes você nem precisa fazer a retirada. Por exemplo, um creme você passa e você não lava o local depois, ou não passa um papel absorvente, alguma coisa para retirar, né? No caso de uma pomada, às vezes é necessário, às vezes você fica com aquele local gorduroso e mais tarde você acaba precisando retirar aquilo. No caso de um creme, muitas vezes ele acaba formando uma película, essa película acaba incorporando meu Deus, me fugiu a palavra, no filme hidrolipídico que a gente tem na superfície da pele, e daí ele fica incorporado ali e praticamente desaparece. Aplicações. Então, quando a gente vai utilizar essas formas farmacêuticas semissólidas, a gente vai ter propriedades relacionadas com o ativo que a gente adicionou, né? Então, se eu faço lá um creme e aplico um anti-inflamatório nesse creme, vai ter o efeito anti-inflamatório, mas junto vai vir propriedades que são relacionadas com a forma que eu estou utilizando. Creme, por exemplo, geralmente eles já têm características de trazer boas propriedades para a pele, só o creme em si. Então, um creme base, se eu passar na pele, ele já vai me trazer uma certa emoliência, ele vai me trazer uma certa hidratação, né? Vai formar uma película protetora. Então, quando a gente usa as formas farmacêuticas semissólidas, geralmente a gente agrega as propriedades da base com as propriedades do ativo que a gente está adicionando. Então, sempre vem um bônus, né, quando a gente utiliza uma forma farmacêutica semissólida. No creme, por exemplo, a gente tem mais propriedades, já no gel, por exemplo, tem uma quantidade menor de propriedades. O gel ele é composto basicamente de água e um polímero. Então, eu não vou ter tanta propriedade que está mais associada às substâncias oleosas, né? Como a emoliência, a hidratação, estão mais ligadas com as substâncias oleosas. Mas eu vou ter um auxílio na hidratação, por exemplo, porque o gel se compõe praticamente só de água. Então, ajuda na hidratação. Pelo menos isso, né, tem de característica. Então, todas as formas acabam trazendo algum benefício. Bom, então, dependendo da forma e da forma como são preparados e as matérias-primas que são utilizadas, a gente divide aí as formas farmacêuticas semissólidas em pomadas, ungüentos, pastas, cremes, géis, ceratos e cataplasmas. Alguns provavelmente vocês nunca ouviram falar, porque provavelmente já não são mais utilizados. Mas mesmo assim a gente vai dar uma olhadinha em cada um. Antes de a gente começar a falar deles, eu só queria que vocês entendessem um pouquinho as diferenças que a gente tem na penetração da pele quando a gente fala de cremes, porque existe sempre bases de uma forma geral, não só os cremes, mas porque existe uma polêmica, um desconhecimento, a gente vê muitas vezes as pessoas falando, gente que não tem muito conhecimento, falar, porque penetra na pele. Não é bem assim, não é todo produto que tem uma penetração na pele. A penetração também não é uma penetração muito grande, depende muito das substâncias que estão ali dentro daquela preparação, depende muito do que você está utilizando. Então, às vezes a gente vê assim, o pessoal falando, o gel não sei o que, penetra na pele, ou coloca colágeno num determinado creme, ele vai lá fazer
parte do sistema de sustentação da pele, vai fazer preenchimento. Não é bem assim. A gente tem que pensar o seguinte: a pele é uma barreira, né? A pele, ela tem a propriedade de impedir que substâncias externas entrem para dentro do nosso corpo. Então, ela não ia permitir, né? Ah, não, você é colágeno, então vou deixar que você entre. Não é bem assim. A pele não tem essa seletividade. Tem algumas coisas que conseguem penetrar? Tem, mas são exceções. A maior parte acaba fazendo a sua ação muito superficial, né? Ou penetrando, assim, algumas camadas da pele. Vocês lembram que a pele tem várias diferentes camadas, né? Com características diferentes, então, para atravessar tudo aquilo não é tão fácil. Então, a gente divide as bases em 3 grupos, conforme essa penetração. Então, por exemplo, bases que a gente chama de epidérmicas, ou epidermáticas. Muitas vezes vocês vão ver na literatura escritas como epidermáticas. Qual que é o grau de penetração que elas têm na pele? Nenhuma ou quase nenhuma. Então, a gente tem bases que não adianta, você pode incorporar um produto ali, se ele não for para fazer um efeito superficial e local, não vai trazer resultado nenhum. Exemplo de base que a gente considera como epidermática, ou que não tenha nenhuma penetração na pele. Bases oleaginosas, como a vaselina sólida, que é uma base basicamente feita só de vaselina. Vaselina é uma substância oleosa, e uma substância oleosa sozinha não consegue penetrar na pele. Ela vai fazer um efeito superficial. Vamos sair um pouquinho aqui de uma base semissólida e vamos para uma base líquida oleaginosa. As mulheres, quando ficam grávidas, elas costumam, né, passar óleo de amêndoas na pele da barriga para evitar o aparecimento de estrias, evitar que ocorra rompimento do tecido, né, e esse tecido, então, acabe se transformando em estria. E passa-se óleo de amêndoas. É uma base oleaginosa, ela é uma base, não é sólida, semissólida, mas é líquida, mas é só composta só de óleo. O que ela faz? Ela faz um efeito superficial. Então, ela ajuda, entre aspas, a amolecer, né, deixar mais flexível essa pele superficial que a gente tem, né, essas camadas superficiais, a camada córnea e tal, que são células mortas já, né, então muito ligadas uma na outra, para evitar que a barriga comece a se distender e essas células comecem, então, a se romper. Então, o que essa base oleaginosa faz? Ela dá uma maior flexibilidade, né? Ela deixa essas células mais elásticas. Então, quando a barriga cresce, né, elas vão acompanhando esse crescimento, elas se tornam mais elásticas e conseguem, então, acompanhar como uma bexiga, né? Você vai enchendo essa bexiga, aquela borracha vai se distendendo. Mas é uma substância oleosa, que ela não tem penetração na pele. Então, se eu colocar um ativo qualquer ali nessa base, esse ativo, como não tem penetração, ele vai fazer ação só ali na superfície, ou nas primeiras camadas de célula, no máximo. Então, quando eu preciso de alguma coisa que tem ação local, né, na superfície, eu posso utilizar esse tipo de base. Caso contrário, não vai adiantar nada. Porque eu preciso ter alguma coisa parecida com o nosso... de novo, eu estou esquecendo a palavra. O nosso filme hidrolipídico, que é uma mistura, né, uma emulsão, então uma mistura de óleo e água. Então, para eu conseguir uma penetração maior, eu tenho que ter uma base que tenha características semelhantes a
a esse filme hidrolipídico. Então, só óleo não vai funcionar, como só água também pode acontecer de não ter essa possibilidade. No caso de um gel, por exemplo. Gel normal, que é só água e um polímero, a penetração é quase nula também, porque eu só tenho água. Só com água eu não consigo incorporar a substância nesse filme hidrolipídico e ele não consegue, então, ter uma certa penetração. O segundo grupo é de base que a gente chama de endodérmica. Elas têm capacidade de penetrar nas camadas epidérmicas, mas é por causa do tipo de base que a gente utiliza, que é um chamado petrolato hidrofílico, ou seja, uma substância que tem uma porção oleosa e tem uma porção aquosa. Então, esses petrolatos, eles são substâncias que têm aquela característica dos tensoativos, eles se ligam tanto em óleo quanto em água. Então, eles acabam conseguindo se ligar nesse filme hidrolipídico, se misturar nesse filme hidrolipídico, e eles conseguem, então, por essa característica, ter uma certa penetração. E a gente tem as bases chamadas de diadérmicas, que são as que têm uma penetração maior. Elas conseguem chegar na derme e, alguns casos, dependendo daí do ativo que a gente está utilizando, porque o ativo também tem que ter uma característica que facilite a sua passagem por todas essas camadas de célula, então elas conseguem descer até as camadas mais profundas da pele e atingir a derme, né? E daí, atingindo a derme, tem uma circulação ali, e essas bases, então, conseguem levar os princípios ativos até a circulação, certo? Desde que os princípios ativos estejam de acordo com essa penetração. Aí, no caso, a gente tem as emulsões de uma forma geral, então, o creme, a loção, que é aquela mistura que a gente viu na aula passada, né, de água e óleo com um agente emulsionante. Como eles têm características parecidas com o filme hidrolipídico, eles conseguem, né, simular esse filme hidrolipídico e, então, conseguir uma penetração maior. E tem umas chamadas pomadas hidrossolúveis, que são as pomadas de polietileno glicol, que elas são produtos, polietileno glicóis são produtos que foram sintetizados já para ter características de penetração na pele. Então, existem essas pomadas que fazem essa penetração. Um exemplo de uma pomada de polietileno glicol é aquela pomada de diclofenaco. Ela tem, então, essa característica de conseguir penetrar. Então, o diclofenaco acaba penetrando e chegando muitas vezes numa área mais inferior, às vezes chegando até lá no músculo, porque ela tem esse tipo de base que permite essa penetração. Pergunta: tranquilo aqui? Ou não? Ou ninguém entendeu absolutamente nada? Bom, pelo silêncio eu vou acreditar que entenderam. Vamos em frente. Então, falando um pouquinho daquelas formas farmacêuticas que a gente já praticamente, ou já não tem mais no mercado, ou não tem uma utilização muito grande. O primeiro tipo que a gente tem, era bastante comum, hoje já é quase desaparecido totalmente, é o chamado unguento. Qual que é a característica do unguento? Ele tem uma característica de ser pomada, então uma pomada é a base geralmente de vaselina ou vaselina e lanolina, então ele tem essa característica, mas tem adição de alguma substância
resinosa no meio. Então, sempre que a gente tiver numa pomada adicionado uma resina, a gente vai chamar de unguento. Não tem, então, muita diferença. Na verdade, não tem muita diferença da pomada. Na verdade, é como se você adicionasse só uma substância que, geralmente, as resinas têm algum tipo de atividade, né? Então, é como se você incorporasse um ativo para ter atividade naquela pomada. Então, é uma pomada, né, que foi adicionada alguma substância resinosa. Essa é a única característica que diferencia ela da pomada. E daí pode ser adicionado outros ativos sem problema nenhum. Então, aqui eu tenho um exemplo de um unguento que está colocado lá na Farmacopeia Brasileira na primeira edição. Então, eles faziam uma pomada onde eles colocavam a fórmula de terebentina, cera de abelha e óleo de amendoim, é uma fórmula normal de pomada, e eles colocavam a colofônia, que era a substância resinosa que ia fazer o efeito. Então, esse unguento de basilicão, não sei se ainda existe, mas até alguns anos atrás ainda existia, e era bastante utilizado para furúnculo, para tratamento de furúnculo. Não sei se ainda existe, mas é uma formulação bastante antiga e que tinha bastante utilidade. Outra fórmula que a gente tem é uma forma que já não existe, porque depende de uma substância de origem animal. E essa substância de origem animal já não tem disponibilidade como tinha antigamente, então essa forma farmacêutica praticamente deixou de ser utilizada. Pode ser que em algum lugar que mate baleia ainda, como lá no Japão, eles ainda utilizem fazer ceratos, mas em outros países que têm um pouco de respeito com os animais, não existe mais a forma cerato. Então, essa forma cerato, ela tem uma substância chamada espermacete, que vem da baleia. O que é esse espermacete? Então, deixa eu pegar o... Cadê o... Aqui. Não sei se é cabeça, mas nessa parte frontal da baleia existe um reservatório que tem uma substância oleosa, que é chamada de espermacete. E essa substância oleosa ela é utilizada pela baleia para descer para uma profundidade grande do oceano ou para subir. Então, é uma substância oleosa que a temperatura, uma temperatura um pouco mais baixa, ela é sólida, e uma temperatura um pouco mais alta, ela fica líquida. Então, o que acontece? É mais ou menos como a banha de porco, né? A banha de porco, ela é semissólida, e se você aquecer, ela fica líquida. E aqui acontece algo semelhante. Então, numa temperatura mais baixa é semissólido, numa temperatura mais alta é líquida. Então, quando a baleia quer subir até a superfície, ela irriga toda essa região aqui com sangue, fazendo com que o sangue passe mais próximo desse espermacete, aquecendo o local. Aí o que acontece? Essa substância fica líquida, e ficando líquida ela fica mais leve e tem uma tendência a subir, né, na água. Então, ela faz com que a baleia suba até a superfície. Agora, a baleia quer descer, então o que ela faz? Ela retira a irrigação, esse material começa a solidificar, começa a ficar mais pesado e acaba fazendo com que a baleia afunde. Então, é uma substância oleosa que tem essa característica de ser sólida numa temperatura ambiente e líquida numa temperatura um pouco mais alta. Perfeita para a gente fazer uma base farmacêutica. Porque o que vai acontecer?
quando eu utilizar essa substância, fizer uma emulsão com água, eu vou ter um creme que vai tomar consistência, ele não vai ficar tão consistente como o espermacete sozinho, mas ele vai dar uma certa consistência, né, à temperatura ambiente. Se eu aquecer, a parte do óleo que está ali vai voltar a ficar líquido, mas em temperatura ambiente, aquele óleo dá uma certa consistência para a formulação. Então, é bastante interessante. Então, os ceratos são preparações semissólidas que têm uma quantidade bastante grande dessas substâncias oleosas. Existem alguns casos de algumas substâncias oleosas retiradas de algumas plantas que fazem essa mesma função. E existe também o caso da cera de abelha, que hoje já não é mais utilizado pela pequena quantidade que é produzida, que não conseguiria abastecer mais as nossas necessidades, né? Que faz a mesma função. Então, a gente chama de cerato quando a gente tem uma quantidade dessas substâncias oleosas de origem animal ou vegetal que compõem pelo menos 20% da concentração total do material que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer lá 100 gramas de um cerato, pelo menos 20 gramas tem que ser dessas substâncias. Daí a gente considera como sendo um cerato. Tem que ter pelo menos essa proporção. Hoje a gente já não tem mais esse formato. É bastante difícil a gente ver a produção de um cerato por serem os produtos de origem natural. Então, produto lá da baleia, difícil de se conseguir. Cera de abelha, cada vez mais difícil de se conseguir, cada vez mais caro. Cera de carnaúba também, carnaúba está entrando em extinção, daqui a pouco o valor da cera de carnaúba vai ser tão alto que não vai compensar. Então, está deixando de ser utilizado já há bastante tempo. Aqui um exemplo, também da farmacopeia primeira edição, onde se utilizava cera branca. Essa cera branca era uma forma de se falar da cera da baleia. Cataplasma é uma forma farmacêutica, mas que é de uso popular. A gente vê ainda hoje um cataplasma ser feito, mas geralmente é feito, preparado pelas próprias pessoas que vão utilizar. Não são formas farmacêuticas preparadas numa farmácia de manipulação ou na indústria farmacêutica. O que é o cataplasma? Geralmente é uma massa, né, batida, compactada de diferentes plantas medicinais, misturadas às vezes com argila ou com algum tipo de óleo. Daí você faz um tipo de uma pasta, né, um pesto praticamente, coloca no local e geralmente, como está aqui na foto, envolve isso e deixa esse produto fazendo efeito. Então, de repente, você está lá com uma distensão no músculo da perna. Você conhece lá várias plantas que têm um efeito anti-inflamatório, um efeito que vai ajudar a melhorar, que tira a dor, tudo mais. Então, você pega essas plantas, bate tudo isso, às vezes no liquidificador, bate com um pouco de óleo para dar uma certa liga, né? Coloca no local, envolve isso e deixa fazer o efeito. As argilas são utilizadas para dar essa liga muitas vezes. E, né, tem algumas argilas que têm propriedades medicinais, então, dependendo da argila, também pode transferir a sua propriedade medicinal. Então, o cataplasma, hoje, não é uma forma farmacêutica feita numa farmácia de manipulação ou pela indústria. Aqui tem um exemplo onde se mistura, então, caolin, que é uma argila, com ácido bórico, timol, salicilato. Então, é um cataplasma que, antigamente, esse é da farmacopeia 1 também,
Antigamente se preparava, mas hoje não se faz mais esse tipo de, de produto no Brasil. Pomada, então. Aqui a gente já conhece, já tem um conhecimento maior, já vê esse tipo de produto no dia a dia. Então, são formas farmacêuticas semissólidas que utilizam como veículo, utilizada como veículo, né, em preparações tópicas, oftálmicas e em mucosas. Então, as pomadas, elas são polivalentes. A gente consegue passar na superfície da pele, a gente consegue passar nas mucosas. Então, lembrem-se que tem pomadas que são específicas para mucosa, né, como um Silon, por exemplo, e tem várias pomadas oftálmicas. A grande característica delas é que, como elas são super oleosas, né, elas são feitas de substâncias bastante oleosas, elas permanecem mais tempo no local de aplicação. Então, por exemplo, na pele eu preciso de algo que eu vou incorporar algum princípio ativo ali, eu preciso de algo que fique agindo por bastante tempo, eu vou dar preferência pela pomada. No olho é a mesma coisa, eu preciso de um princípio ativo que permaneça bastante tempo ali no olho, né? Lembrando que o organismo vai produzir lágrima para tentar lavar aquilo o mais rápido possível. Então, eu consigo, pelo fato de ser oleosa, que fique mais tempo. E na mucosa também, no caso do Oncilon, era a base que você passa em cima da, da afta, né? E ela faz uma película e fica aderida ali por bastante tempo, fazendo efeito. Tipos de pomada que a gente tem. A pomada mais comum é a pomada de lano-vaselina, que é chamada de pomada simples e é a mais utilizada e a mais antiga. Então, é uma mistura de vaselina com lanolina. Importância de a gente ter essa mistura de vaselina com lanolina. Vaselina é uma substância que tem caráter totalmente oleoso, então ela dá característica oleosa para para formulação. Então, na pele, sozinha, a vaselina vai fazer uma película, né? E, como eu falei lá naquela tabela, ela não vai ter penetração nenhuma. Então, ela vai ficar só na superfície. Porém, quando eu faço uma mistura de vaselina com lanolina, vocês já ouviram falar em lanolina? Eu não, professor. Não? Nunca? Não, só se tiver outro nome. Não tem. Tem, mas eu não vou falar porque senão já vai tirar a graça da coisa. Não tem ninguém mais antigo aqui, mas antigamente a gente tinha produtos shampoo, era tudo muito restrito, a gente não tinha muita opção como a gente tem hoje. E tinha uma linha bastante conhecida de shampoos que era a linha Bozano. Então a gente tinha lá, era shampoo de ovo, babosa, acho que é limão e lanolina. Então era bastante conhecido por isso. A lanolina é conhecida também como sebo de carneiro. Já ouviram falar em sebo de carneiro? Aí sim. Então, o carneiro tem essa lanolina na sua pele e na sua lã, que é feita para proteger essa lã e para se proteger de chuva muito forte, né? Então, imaginem que um carneiro, se ele não tivesse essa substância oleosa para proteger cada um daqueles fios da lã dele, quando chovesse, ele tivesse lá no ambiente, né? Toda aquela lã ia começar a absorver muita água e ia ficar tão pesado, tão encharcado, que ele não ia conseguir nem levantar, porque ia ficar super pesado. Então, o próprio organismo produz uma substância para deixar, pelo menos evitar que a maior parte da água seja absorvida e fique ali no meio daquela lã. Então,
o próprio organismo produz a lanolina. Só que a lanolina ela tem uma capacidade um pouquinho diferente da vaselina que eu acabei de falar, né? Vaselina ela é totalmente oleosa e ela não tem nenhum tipo de ligação com substâncias aquosas. Então, se eu pegar a vaselina e tentar incorporar um pouco de água ali, ela não vai incorporar, ela vai ficar totalmente. As gotículas de água que eu colocar em cima da vaselina não vão se incorporar de jeito nenhum, elas vão ficar ali separadas. A lanolina, ela tem aquela característica de ter, então, uma estrutura grande, onde um lado da estrutura tem característica oleosa e o outro lado tem característica aquosa. Então, quando a gente faz essa mistura de lanolina com vaselina, o que acontece? Toda a parte que se mistura com óleo da lanolina vai se grudar na vaselina. Então, ela consegue se misturar na vaselina. E ela continua com aquela outra parte, aquela outra extremidade, que ela consegue se ligar com substâncias aquosas. Então, isso traz uma vantagem bastante grande, porque daí eu consigo colocar, por exemplo, um extrato aquoso dentro dessa formulação, dessa mistura, e toda essa água que eu estou incorporando ali, então ela consegue se ligar e consegue se incorporar nessa formulação, porque ela vai se ligar naquela partezinha da lanolina que é favorável a se ligar com água. Então, dessa forma, eu consigo adicionar substâncias aquosas numa pomada. Se eu fizesse uma pomada só de vaselina, eu não conseguiria incorporar absolutamente nada de substância aquosa. E a maior parte das substâncias que a gente tem, medicamentosas, elas se incorporam na fase aquosa. Então, para eu conseguir fazer a incorporação de alguma substância aquosa numa pomada, eu tenho obrigatoriamente que colocar a lanolina, porque daí a substância aquosa se liga nessa parte aquosa da lanolina e a vaselina se liga na parte oleosa da lanolina. E daí elas formam a pomada e essa pomada consegue incorporar uma quantidade de água. Não é uma quantidade muito grande, mas consegue incorporar. Tranquilo? Sim. Beleza. Outro tipo de pomada que a gente tem é chamada pomada de Carbovax, que é feita com aquele polietileno glicol que eu falei para vocês, que tem uma certa penetração na pele. Essa pomada, então, ela tem uma característica melhor, que ela consegue absorver, né, dentro dela substâncias aquosas e substâncias oleosas. Então, quando eu preciso adicionar mais de uma substância, e uma tem característica aquosa e outra tem característica oleosa, e eu preciso de uma penetração maior do que uma pomada normal de lanovaselina, eu dou preferência para essa pomada de Carbovax. Então, a preferência aqui está ligada ao tipo de substância que a gente precisa incorporar e ao poder de penetração que a gente precisa, que está relacionado com o ativo que a gente está colocando ali. E a gente tem um terceiro tipo, que a gente chama de pomada acetílica, que é a incorporação dentro da lanolina e da vaselina, que é a pomada inicial, eu incorporo mais uma substância, que é o álcool cetílico. Esse álcool cetílico, apesar de ele ter o nome de álcool, ele tem caráter álcool mesmo, então na estrutura dele vocês vão ver lá que tem a radical álcool, né? Mas ele é uma substância que aparentemente ele tem uma cara mais de óleo sólido. Então, se vocês pegarem o álcool cetílico, vocês vão ver que ele tem, ele é formado de escamas, e essas escamas são escaminhas brancas, são escamas oleosas. Se você aquecer um pouquinho, se você deixar na pele, ele começa a derreter, e você percebe que ele é óleo. Então, é um óleo alcoólico, né? Mas é um óleo. Em temperatura ambiente, ele é sólido. Então, a gente se utiliza muito da adição do álcool cetílico
para dar uma consistência menos dura para essa pomada. A pomada de lano-vaselina, quando a gente faz, ela fica com uma cara mais... com um aspecto mais duro. Então, ela fica uma pomada mais dura. E se a gente quer uma pomada mais maleável e tal, a gente acaba colocando esse álcool cetílico que lhe dá essa característica mais maleável para a pomada. E pelo fato de ter álcool cetílico, ele ajuda também na penetração. Isso é bastante importante. Ele tem características de auxiliar na penetração. Então, ele faria um efeito de penetração maior do que o efeito da pomada de lano-vaselina só. Classificando as pomadas quanto ao recipiente, a gente então considera que elas são hidrófobas, que absorvem água, e hidrófilas. As hidrófobas são aquelas que não têm nenhum tipo de permissão, não, elas não conseguem incorporar nada que seja aquoso. Então, é o caso de eu fazer uma pomada só com vaselina. Eu tentar adicionar alguma substância aquosa só na vaselina para tentar fazer uma pomada, eu não vou conseguir, porque ela tem essa característica de ser hidrófoba. Por isso que, geralmente, a gente acaba adicionando a lanolina para que consiga incorporar água. Então, essa, por si só a pomada de vaselina, ela é considerada hidrófoba. Quando que ela é boa? Quando eu tenho uma substância oleosa que eu vou incorporar. Então, digamos que eu vou fazer uma pomada e eu vou colocar só o salicilato de metila. Ele tem característica oleosa, então ele se incorpora bem em substâncias oleosas. Então, eu posso pegar a vaselina, adicionar o salicilato ali, ele incorpora facilmente, pronto. O que ele vai fazer? Vai fazer um efeito superficial, tá? Pode fazer um outro tipo de efeito, que é o efeito emoliente. Aquele mesmo efeito que o óleo de semente, óleo de amêndoas faz lá na barriga da mulher grávida. E ele tem uma propriedade oclusiva, ou seja, ele fecha os poros. Então, isso é bastante complicado, porque pode trazer bastante problema para as pessoas. Fecha também a saída das glândulas sebáceas, podendo causar acne e tudo mais. As pomadas que absorvem água, então é o caso da pomada de vaselina e lanolina, elas são mais interessantes porque a gente consegue ter as características da pomada, né? E a gente consegue incorporar substâncias aquosas ali dentro, como eu comentei anteriormente. E as hidrófilas são aquelas que a gente consegue incorporar uma grande quantidade de água. No caso das pomadas de polietileno glicol, que foram faladas ali atrás também, então eu consigo adicionar bastante substância aquosa e consigo adicionar substância oleosa também. Então, quando eu preciso adicionar substâncias que têm características aquosas e substâncias que têm características oleosas, eu dou preferência para esse tipo de pomada. E a gente tem a pomada em hora base também, que é aquela pomada, então, que é utilizada para mucosa, no caso do Oncilon hora base, né, que ele precisa, essa pomada precisa formar uma película quando ela é colocada na superfície da mucosa. Então, quem já usou Oncilon hora base sabe que quando você passa essa pomada na mucosa, ela faz uma película que contorna todo o local que está machucado. Então, ela faz uma forma de proteção para que a própria saliva que está ali no ambiente deixe de entrar em contato com aquela feridinha que está na boca, para que essa ferida possa se curar mais rapidamente, né? E daí é colocado, claro, uma substância ativa que vai permanecer ali por bastante tempo, já que forma uma película em cima, e essa substância vai ficar fazendo efeito por mais tempo. Então, a gente adiciona substâncias que formam uma película, como a carboximetilcelulose, a pectina, a gelatina, ou uma base
que as farmácias de manipulação costumam comprar, que se chama Plastibase, que é uma base pronta, já você vai lá e só incorpora o princípio ativo. Preparação de pomada tem duas formas. Ou eu pego as substâncias para preparar a pomada base, não para adicionar ativos, né? Mas para preparar a pomada, ou eu pego todos os componentes da pomada, vou lá, aqueço e daí faço a mistura. No caso da lanolina e da vaselina, por exemplo, é o mais fácil de se fazer. São duas substâncias gordurosas, são duas substâncias semissólidas. Eu peso as duas. Para misturar as duas e ter uma boa mistura, eu levo bastante tempo e dá bastante trabalho. Então é mais fácil colocar as duas no aquecimento, elas se tornam líquidas, eu misturo facilmente as duas, né, incorporo uma na outra facilmente, daí eu espero esfriar, ela volta a ficar semissólida e está pronta a pomada de lanovaselina. Quando eu tenho ela pronta, muitas vezes eu não posso mais aquecer para colocar um princípio ativo, porque o aquecimento pode degradar o princípio ativo. Então, o que eu faço? Eu faço o processo de incorporação. Eu, então, pego a pomada que já está pronta, coloco o princípio ativo tudo dentro de um grau, e com o grau e pistilo vou fazendo a mistura, vou incorporando uma na outra. É mais demorado, mas quando não dá para se fundir, a gente tem que fazer desse jeito. Pasta. Pasta é uma forma farmacêutica que não tem uma utilidade muito grande, mas ela está aí no mercado. A pasta d'água é o exemplo mais comum que a gente tem. Vou perguntar uma coisa para vocês. E eu quero respostas. A gente tem no mercado creme dental, pasta dental e gel dental. Qual que é a diferença de cada um deles? Eu sei que a maior parte de vocês trabalha em farmácia, então vocês têm que saber. Se eu sou um cliente e chego lá e pergunto, mas qual que é a diferença de pasta, gel e creme dental? O que vocês me respondem? Vão me deixar embora sem saber, sem comprar? Pasta higieniza mais? Não. Gel traz refrescância? Não. Artemis como representante da turma. Represente a turma. Josi? Eu acho que o gel ele é menos denso, mais pro líquido. Não. Eles todos têm uma forma mais ou menos semelhante, semissólida. Mas pasta eu não sabia que tinha. Tem. Quer dizer, não é muito comum, mas tem. Então, na verdade, a diferença está na forma de preparo. O creme dental, a gente faz um creme, a gente faz uma emulsão. Então, é uma mistura de substâncias aquosas, substâncias oleosas, né? Como eu já falei, lá na emulsão, precisa de aquecimento, agitação e um agente emulsionante. Então, é feito um creme, e esse creme depois se incorpora as coisas que quer incorporar mentol, incorpora, quer incorporar, sei lá, sabor, incorpora. Mas é uma emulsão, né? Então ela tem água e tem óleo ali. Vantagem, pelo fato de ela ser uma emulsão e ela ter um agente emulsionante ali no meio, ela facilita a limpeza. Da mesma forma que a gente tem um detergente, quando a gente tem uma substância emulsionante ali, ele se liga com a sujeira, né? Aquela coisa mais que mais já se falou aqui. Tem uma substância que se liga com substância aquosa e substância oleosa. Então, quando eu estou escovando os dentes,
o agente emulsionante que está ali dentro, ele se liga com as substâncias oleosas que tem, né, nos nossos dentes, se liga naquelas substâncias que estão incrustadas e facilita a retirada, né? Então, quando você está escovando, essas substâncias estão fazendo efeito para amolecer aquelas substâncias que estão ali, e, né, depois com um enxágue e com água, essas substâncias são jogadas todas fora. A pasta, eu vou falar por último. O gel é uma forma farmacêutica também, né, semissólida, como o creme, só que é composto basicamente só de água e um polímero que vai dar essa consistência, que a gente também já vai ver mais à frente. Daí ali eu só consigo incorporar substância que tenha característica aquosa, porque ele é feito só de água praticamente, então se eu colocar alguma substância, tentar colocar alguma substância oleosa ali, como um óleo de menta, por exemplo, não vai incorporar, não vai fazer a sua incorporação, ele não vai conseguir fazer parte daquela formulação. E a pasta, ela pode ser um creme, ela pode ser um gel, mas pode ser até uma pomada, não no caso para fazer limpeza dos dentes, mas em outros casos, né, que eu vou fazer uma pasta. Ela tem uma característica de que dentro dessa pasta, dentro desse gel, dentro dessa pasta, dentro desse creme, dentro desse gel, dentro dessa pomada, eu adiciono uma porcentagem grande de substância sólida. Então, por exemplo, eu posso pegar um creme dental, fiz lá a emulsão tudo certinho, e eu quero colocar bicarbonato de sódio para que ele faça aquele efeito de absorver cheiros ruins e ajudar na limpeza. O bicarbonato de sódio ele ajuda bastante na limpeza, né? Então, o que eu faço? Se eu colocar uma proporção grande de bicarbonato ou outros sólidos, né? Posso ter um monte de sólidos que eu adicionei ali, um monte de pós que eu adicionei ali. Se isso passar de 20%, eu já não considero mais aquilo como creme. Ele é chamado de pasta. Então, pasta tem que ter pelo menos 20% de substância sólida colocada ali, dentro da formulação, tá? Então, quando a gente faz a formulação, se eu adicionar 20% a mais de substância sólida, eu acabo chamando de pasta. É só basicamente uma forma diferente de caracterizar essa formulação, tá? Tendo 20% ou mais de sólido, ela deixa de ser um creme, ela deixa de ser um gel e ela passa a ser chamada de pasta. Beleza? Então, pasta dental é quando a gente tem muito sólido agregado ali dentro. Então, como eu falei, como característica, ela tem que ter uma proporção de pó igual ou superior a 20% da sua composição. As pastas, então, podem ser feitas de material gorduroso e podem ser feitas de material hidrofílico. Então, eu posso ter uma pasta com 20% ou mais de sólido, onde a base onde foi adicionado esse pó é uma base gordurosa. E pode ser que eu utilize 20% ou mais de pó numa base que é feita à base de água. Como eu comentei, então eu posso transformar um gel em pasta e posso transformar uma pomada em pasta, só adicionando então essa quantidade grande de pó. Quando o recipiente é gorduroso, a gente vai utilizar vaselina, óleo, etc., né, como as pomadas, e no caso dos recipientes hidrófilos, né, gelatina, glicerina, os próprios géis, carboximetilcelulose, que a gente faz gel e tudo mais, aonde a gente adiciona essa grande quantidade de pós. Então, só para vocês terem uma ideia de algumas pastas que a gente tem, as mais comuns e as que estão colocadas das nossas farmacopeias, das três aqui, a mais comum é a pasta d'água. Pasta d'água é composta de óxido de zinco, que é um pó, talco, que é um pó, glicerina e água.
25 gramas de óxido de zinco, 25 gramas de talco, aqui já dá 50 gramas, 25 gramas de glicerina e 25 gramas de água. Ou seja, 25 mais 25, eu tenho aqui 50%, né, desse total de 100 gramas, 50%, a metade é de pó. Então, a gente considera como sendo uma pasta. Pasta de laçar. Óxido de zinco sólido, é 25%. Então, só o óxido de zinco já caracteriza como sendo uma pasta. E tem o amido também, que é sólido, mais 25%. Ou seja, de pó aqui, eu tenho a metade da formulação. A outra metade é composta de vaselina. A pasta de Una, que é a terceira mais conhecida. 15% de óxido de zinco, 15% de gelatina. A gelatina que a gente utiliza é gelatina em pó. Então, aqui já dá 30%. Mais 35% de glicerina e o restante de água. Então, aqui a gente tem 30%, 50% e 50%. Então, todas são caracterizadas como pasta pela grande quantidade de pó que a gente tem na formulação. Preparo da pasta é muito variável, mas de uma forma geral é a gente pesar todos os pós, né? E fazer o próprio nome já diz, né? Colocar alguma substância líquida, como a glicerina ou a vaselina, conforme o que a gente tiver na formulação, colocar uma pequena quantidade de líquido nesse pó todo e ir misturando até formar uma pequena pasta, uma pastinha, né? E depois a gente vai incorporando aos poucos o restante do líquido que a gente tem, tá? Caso a gente tenha alguma substância ativa para colocar ali, mentol, cânfora, alguma coisa, a gente tem então que pegar esses mentol e cânfora, que são sólidos também, dissolver eles num líquido que seja que a gente consiga dissolver eles, e daí incorpora nessa pasta que já está preparada. Falando de géis. Géis são formas farmacêuticas e cosméticas semissólidas, podem ser transparentes ou opacos, então vocês vão ver no mercado aí aquele gel de cabelo, por exemplo, bem transparente, mas a gente pode fazer ele de uma forma opaca. Tem alguns géis que são adicionados de várias substâncias e que são feitos, por exemplo, géis de massagem e tudo mais. Tem algumas substâncias que tiram a transparência desse gel. Então, muitas vezes as pessoas falam, a gente diz, me dá uma característica de um gel. Aí ele é transparente, mas nem sempre é assim. Às vezes ele pode ser opaco, não tem problema. O que importa é a característica dele, a forma como ele foi preparado. Eles têm uma consistência gelatinosa, ele vai desde um gel mais líquido até um gel mais consistente, depende de como a gente prepara e depende da quantidade de substância que dá essa consistência. E eles têm, então, uma proporção bastante grande de solvente em relação ao agente gelificante. Então, quando a gente vai preparar um gel, por exemplo, vou fazer um gel de carboximetilcelulose. Se vocês olharem na formulação, preparar um gel, 98% de água e 2% de carboximetilcelulose. Então, a proporção é muito grande, né, do solvente, no caso da água, em relação à substância que faz essa característica de gelificar. Uma substância que faz só que a gente não chama de substância forma farmacêutica ou farmacosmética, mas uma substância que vocês provavelmente têm um contato maior e que é preparado da mesma forma que a gente prepara as formas farmacêuticas géis, né, é a gelatina. Então, a gelatina, o que é? É uma substância
uma substância que a gente chama de polímero, né? Você pode comprar a gelatina ela em forma de folha, ela está sendo preparada, ou você pode comprar ela na forma de pó. É indiferente, mas ela é a mesma gelatina. O que que acontece? Essa gelatina, ela é composta de estruturas extremamente grandes, então quimicamente falando, elas são estruturas grandes, né, lineares, e bem compridas mesmo, então elas são bastante grandes. E quando a gente dispersa essa gelatina ou qualquer uma desses agentes gelificantes, eles têm um comportamento semelhante. Qual que é? Eles estão... Deixa eu desenhar aqui para vocês. De uma forma geral, eles estão... a estrutura... desenhar, Trajano, não é aqui. A estrutura deles é uma estrutura enrolada. Então, quando eles estão lá em repouso, tal, eles estão numa estrutura enrolada. E eles têm entre si várias pontes de hidrogênio que seguram essa configuração enrolada deles. Então, tem alguma coisa aqui nessa cadeia, né, nessa parte da cadeia, que se liga com essa parte da cadeia, né, e segura essa conformação enrolada. Aí, o que acontece? Isso quando o produto está seco, digamos assim, sem contato com o líquido. Aí, o que acontece? Quando você adiciona água, oh, meu Deus, cadê? Essas pontes de hidrogênio que estão segurando essa estrutura assim, elas se rompem. Às vezes precisa de aquecimento, às vezes não precisa. Então, elas vão se rompendo. E o que acontece com a estrutura? Ela se desenrola e fica uma estrutura reta. Só que eu não tenho só uma dessa, eu tenho várias dessas, né? E eu vou, então, quando eu adiciono água, todas vão sofrer a mesma situação, elas se desenrolam. Então, elas começam a se desenrolar e ficar esticadas no meio daquele líquido que a gente adicionou elas. Aí, o que acontece? Elas começam cada uma dessas estruturas está cheia de ligações aqui, dessas ligações onde elas se romperam, elas ficam, né, com esses sítios descobertos dos dois lados, e a tendência deles é tentar se ligar novamente. Mas como elas estão desenroladas, elas não conseguem se desenrolar, o que acontece? Esses sítios que estão abertos, eles acabam se ligando em outras moléculas. Então, aqui a gente tem um sítio desta e um sítio desta, e eles acabam se ligando aqui. Daí aqui acontece a mesma coisa. E aqui vai acontecendo a mesma coisa. E o que acontece? Forma uma rede. E dentro dessa rede, começa-se a reter gotículas de água. Então, isso faz com que aquela substância, né, aquele pozinho que a gente colocou na água, ele comece a reter no meio dessa rede que aconteceu, ele começa a reter gotículas de água. Isso aparenta para a gente, visualmente para a gente, o que a gente consegue perceber é que essa retenção de água faz com que aquele líquido, né, que tinha uma viscosidade baixa, comece a ficar mais viscoso. Ou seja, essa rede que se forma acaba fazendo com que a substância fique mais viscosa, mais densa. E assim a gente tem o processo de gelificação. É assim que acontece com a gelatina, né, que vocês fazem e comem, e é assim que acontece com as formas farmacêuticas que a gente prepara lá na farmácia de manipulação, com
outros polímeros que têm as mesmas características da gelatina, mas são polímeros que acabam sendo mais eficientes para a gente preparar formas farmacêuticas. Ok? Ficou claro isso? Sim. Beleza. Deixa eu só apagar aqui para a gente ir para frente. Então, esses agentes gelificantes, eles são partículas sólidas, né? Como eu falei, eles estão unidos por esses pontos de adesão, ou seja, eles estão unidos por aquelas pontes, né, que deixam ele naquela estrutura de novelo, né? E na presença do solvente, que geralmente é água, mas não necessariamente é só água, né? Eles acabam se desenrolando e formando aquela viscosidade que está ligada com a formação daquela rede e a retenção das gotículas de água no meio daquela rede. Então, basicamente é isso, é você dispersar, né, o agente gelificante na água, ele forma a rede tridimensional e faz o processo de gelificação do sistema. Basicamente, são esses 3 passos que acontecem. Deixa eu ver que horas são. Já vamos terminar, tá, gente? Características desejáveis desses agentes gelificantes. Que eles produzam uma gelificação a baixa concentração, ou seja, né, eu tenha bastante solvente e eu preciso utilizar pouco agente gelificante. Geralmente é assim que acontece. Às vezes tem material, agente gelificante que você consegue já uma consistência semissólida boa com 0,8, 1%, ou seja, 99% água, 1% agente gelificante. Então, o ideal é isso, que você tenha, então, com uma pequena quantidade, um grande resultado. Que dê, então, é outra característica desejável, que dê essa estrutura semissólida que a gente precisa, né? Que não traga nenhum tipo de efeito, ele não pode ter nenhum efeito farmacológico, ele não pode ter nenhum efeito tóxico, ele não pode ter nenhum efeito que altere o princípio ativo que eu vou adicionar ali dentro. Então, ele tem que ser totalmente inerte, tem que ser inócuo, ele não pode trazer nenhuma atividade. Deve possuir uma aplicação fácil e agradável, nem sempre isso acontece, muitas vezes a gente utiliza um gel e ele fica, dá uma sensação de pegajosidade, mas a gente consegue resolver isso adicionando alguma substância que diminui isso. E é o ideal também que ele tenha um baixo custo. Geralmente o que a gente tem aí no mercado de agente gelificante acaba correspondendo com essas características. Só falando rapidamente, então, de alguns diferentes agentes gelificantes, que a gente chama de polímeros, daí a gente já termina a aula. Então, a gente tem, por exemplo, ácido algínico e derivados. Eu nunca ouvi falar. Mas já ouviu falar de alginato de sódio, por exemplo. O alginato de sódio, ele é bastante utilizado na área de alimentos. Então, se vocês pegarem alguns alimentos que têm uma certa consistência gelatinosa, vocês vão ver que ele vai estar presente muitas vezes, o alginato de sódio, então faz esse efeito. E na área farmacêutica também, às vezes ele é utilizado em algum fármaco para dar uma certa viscosidade. Então, quando a gente fala lá de uma suspensão, que a gente viu lá atrás, que eu preciso aumentar a viscosidade do líquido para que aquele pozinho que está suspenso ali fique mais tempo suspenso no líquido e não vá rapidamente para o fundo, a gente pode utilizar o alginato. Então, ele dá uma certa viscosidade e faz com que aquele líquido fique, então, aquele sólido fique mais tempo suspenso. Celulose e derivados. Então, a gente tem vários produtos que são à base de celulose, então, celulose transformada dentro de laboratórios, né? Então, produtos semissintéticos, muitas vezes, que vão
trazer esse efeito de geleificação. Então, a carboximetilcelulose ela é bastante utilizada tanto para medicamento quanto para alimento, porque ela pode ser ingerida. Ela tem característica aniônica, então, quando ela tem característica aniônica, tem que tomar cuidado com substâncias que vão ser adicionadas que sejam catiônicas, porque elas são incompatíveis, né? Então, não é toda substância que a gente consegue adicionar na carboximetilcelulose. Ela é estável numa faixa de pH de 2 a 12. A gente tem alguns tipos de agentes gelificantes que têm problema com determinadas faixas de pH, carboximetilcelulose não. Ela é incompatível com a maior parte dos anfóteros, porque os anfóteros têm cargas, né, positivas e negativas, e como ela é incompatível com o catiônico, ela vai ser incompatível com os anfóteros também. Ela pode ser solúvel no álcool em concentração até 50%, então é uma característica que não são todos os agentes gelificantes que tem. Às vezes a gente não consegue transformar uma substância muito alcoólica em gel, dependendo do tipo de agente gelificante que a gente utilizar, mas com carboximetilcelulose a gente consegue. Existem diferentes viscosidades, então a gente já compra no mercado Carbopol de baixa viscosidade, de média viscosidade, de alta viscosidade. Então, por exemplo, se eu quero fazer um gel dental, eu vou utilizar carboximetilcelulose de alta viscosidade, ele vai dar aquela consistência mais alta. Se eu quero, para fazer um xarope, eu quero só dar uma certa viscosidade para o xarope sem açúcar, então eu vou utilizar o carboximetilcelulose de baixa viscosidade. Hidroxetilcelulose, também um derivado da celulose, nome comercial natrozol. Ele é não iônico, então ele é compatível com todos os ativos. É estável na faixa de pH de 2 a 12, então bastante estável também. Independente do que você adicione ali, ele não vai ter problema de perder viscosidade e tudo mais. Compatível com alguns tensoativos aniônicos e anfóteros, ele tem alguns probleminhas com algumas substâncias, compatível com catiônicos e compatível com inúmeros ativos, inclusive os ácidos. Então, como ele tem uma estabilidade, uma faixa de pH de 2 a 12, ele é muitas vezes utilizado para aquelas formulações que você vai utilizar um ácido ou uma mistura de ácidos, tipo ácido glicólico, ácido hialurônico e essas coisas mais assim, que tendem a baixar um pouco o pH. A gente pode utilizar algumas gomas, apesar de que elas são mais utilizadas na indústria de alimentos também, como agentes que vão espessar. Então, se vocês pegarem aquelas sopas de pacote que você mistura na água quente e tal, vocês vão ver que tem goma xantana lá para dar aquela viscosidade. Se vocês pegarem o Tang, por exemplo, vocês vão ver que tem goma ali também que dá aquela característica de ser um suco um pouquinho mais viscoso. Então, a gente tem a goma guar e a goma xantana, que são as mais comuns. A goma guar é não iônica e a xantana aniônica. Também são compatíveis com ácidos, mas são utilizadas mais na indústria alimentícia mesmo. Tem os chamados carboxivinílicos, que a gente tem como exemplo o Carbopol. Carbopol é um dos produtos mais utilizados como agente gelificante. Dentro da família Carbopol, a gente tem diversos agentes gelificantes que têm características um pouquinho diferentes, mas são todos carboxivinílicos. Então, a gente tem, por exemplo, Carbopol 940, é um Carbopol que é bastante estável, dá um gel bastante bonito, transparente, mas é difícil a gente dissolver ele no solvente. Então, a gente às vezes precisa de 24 horas para conseguir dissolver esse pó no solvente para fazer a formulação.
A gente tem o Carbopol 3, por exemplo, que é um Carbopol que ele já se dissolve mais rápido, ele dá um gel bonito também, mas já não é um gel tão transparente. E assim vai. Eles são utilizados, então, com uma frequência bastante grande. Não são estáveis em pH ácido, então tudo que for ácido e a gente adicionar nessa família de carboxivinílicos, ele vai perder a consistência, então eu não posso, por exemplo, adicionar ácido glicólico, ácido hialurônico ou qualquer substância que baixe o pH. Pode ser utilizado em farmacêutica oftálmica, porque a gente consegue neutralizar ele, então fica dentro daquela faixa que é a faixa ideal. São empregados em concentrações reduzidas, entre 0,5% e 1%, ou seja, se eu quiser uma viscosidade menor, 0,5% é suficiente. Se eu quiser uma viscosidade grande, 1% é suficiente. Eles têm problemas com oxidação da luz e metais pesados. Então, quando a gente vai trabalhar com eles, a gente tem que tomar cuidado com a nossa água. A água pode conter metais pesados ali, dispersos, e eles vão trazer problemas de oxidação. Então, sempre a gente tem que usar um agente quelante que vai envolver esses metais pesados e impedir que eles façam efeito. Eletrólitos desestabilizam o sistema, então, dependendo do que a gente adicionar, pode perder toda a viscosidade. Então, eles são meio chatinhos para trabalhar. Eles conseguem absorver, não, mas incorporar 30% a 40% de extrato alcoólico ou hidroalcoólico, então eles conseguem trabalhar bem com álcool, né? Ele é importantíssimo para o álcool gel, porque tem uma quantidade bastante grande de álcool nessa preparação do álcool gel, né? E eles conseguem incorporar bem. A gente tem aí o Carbopol 980, que está substituindo esse 940, que é aquele que demora para dissolver. Esse 980 tem as mesmas características, porém é mais fácil de dissolver. E a gente tem um dentro dessa família, que é o 934P, que pode ser utilizado para solução para géis orais. É o único, que o resto nenhum pode. Apresentam redução de viscosidade em pH abaixo de 4, então não dá para adicionar substâncias ácidas porque ele perde a viscosidade, e são incompatíveis com substâncias catiônicas também porque ele perde a viscosidade. Só terminando, tem mais alguns géis, né, polímeros no mercado que facilitam bastante a vida da gente. Por exemplo, o Aristoflex é um polímero que ele já vem pronto praticamente, ele já está pré-neutralizado, não precisa ajuste pH nada, ele tem estabilidade entre 4 e 9 de pH, então ele tem uma certa estabilidade, tem característica aniônica, e é super fácil de trabalhar, porque é só você adicionar água e ele está pronto. Não precisa nada de ficar ajustando pH, nada de ficar aquecendo, nada. Ele já é só você misturar e ele está pronto. E, por último, a gente tem alguns que têm alguma característica um pouquinho diferente. Então, o Lubragel, o Spagel, por exemplo, eles são utilizados muitas vezes para ser adicionados em cremes e loções para dar uma característica mais de mais espesso. Então, eu estou com um creme que está meio... não está com uma viscosidade boa, eu estou com uma loção cremosa que está muito líquida e eu quero melhorar essa viscosidade, eu posso adicionar essas substâncias. Eles são estáveis também numa faixa grande pH e eles podem ser utilizados para produção de gel lubrificante. Outra substância que a gente adiciona bastante em géis, em cremes, quer dizer, para melhorar a consistência, é o chamado Cepigel.
Então, a gente adiciona num creme, numa loção, para deixar ela mais viscosa. E a gente pode utilizar eles para produção de gel creme. PVP ou polivinilpirrolidona. São polímeros também que eles dão uma certa viscosidade, mas eles são utilizados, na verdade, para compor géis de cabelo, né? Aqueles géis que têm aquela função fixadora. Então, eles acabam formando uma película em cada fio de cabelo, deixando, então, o cabelo fixado, né? Então, eles acabam, principalmente aqueles géis mais que trazem essa fixação mesmo, eles deixam o cabelo flexível, porém mais rígido. Então, você consegue ajeitar o cabelo e deixar o cabelo no formato que você quer, por causa da polivinilpirrolidona. E a gente tem as sílicas, que são substâncias que, ao invés de a gente utilizar água como o solvente, a gente utiliza substâncias oleosas. Então, se eu preciso de um gel, né, e a minha base é de óleo, eu vou utilizar sílica. Se eu tentar isso com os polímeros que eu falei anteriormente, eu não vou conseguir. Então, nesses casos, a gente utiliza sílicas. Tem várias formas diferentes. A gente tem as sílicas pirogênicas, por exemplo, que ajudam a fazer esse processo com óleo, mas elas também têm essa característica de ser agente espessante com água. Então, são sílicas que têm dupla função, para óleo e para água também. E tem as bentonitas, que são sílicas também, mas que são agentes suspensores para a fase aquosa. Então, a gente tem 3 possibilidades dentro da sílica. Algumas sílicas que a gente consegue espessar substâncias oleosas, tem o aerosil, que a gente consegue incorporar tanto substâncias oleosas quanto substâncias aquosas e espessar, né? E as chamadas bentonitas, que a gente consegue espessar substâncias aquosas. E é isso. Vamos parar por aqui, daí a gente fala de emulsões a aula que vem. Alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa? Perguntas? Tá tranquilo, senhor. Tranquilo? Beleza, então. Então, qualquer coisa é só me chamar. Não esqueçam de fazer a tarefinha de vocês lá. E semana que vem a gente volta a conversar, beleza? Tchau, professor. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Tchau.